Olá, olá, tudo bem? Eu sou o Hélio Futigami e este é o canal Poesia H, a Hora Poética. Esse é o terceiro episódio dos comentários sobre o livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Então vamos ver as reflexões que Fernando Pessoa nos apresenta neste trecho de hoje. Ele diz assim: quanto mais avançamos na vida, mais nos convencemos de duas verdades que todavia se contradizem. Vamos ver então quais são essas duas verdades que ele indica aqui. A primeira é de que perante a realidade da vida, soam pálidas todas as ficções da literatura e da arte. Uau! Interessante, né? Ele diz que quando a gente se apega à realidade, a gente quer viver tudo intensamente, a ficção torna-se fugaz, torna-se uma sombra dessa realidade. E ele diz, essas ficções da arte dão, é certo, um prazer mais nobre que os da vida, porém são como sonhos, em que sentimos sentimentos que na vida se não sentem, e se conjugam formas que na vida se não encontram. São, contudo, sonhos, de que se acorda, que não constituem memórias nem saudades, com que vivamos depois uma segunda vida. Então, os aspectos práticos, realísticos, nos põem os pés no chão desses sonhos que talvez a gente possa viver aí, romantizar com base na ficção. E o segundo, né, a segunda verdade, a segunda é de que, sendo o desejo de toda alma nobre o percorrer a vida por inteiro, ter experiências de todas as coisas, de todos os lugares e de todos os sentimentos vividos, e sendo isto impossível, a vida só subjetivamente pode ser vivida por inteiro, só negada pode ser vivida na sua substância total. Então vamos entender, né? Ele diz aqui que às vezes nessa ânsia de viver tudo, viver intensamente, curtir cada coisa, cada momento, cada acontecimento, cada lugar, cada pessoa, a gente não consegue viver a vida por inteiro, porque isso é impossível. Não dá para viver tudo o que a gente quer, todos os lugares, todas as pessoas, experimentar de tudo nessa vida. Então, algumas vezes a gente vai ter que completar as lacunas com fantasias, com as ficções e os sonhos que ele falou anteriormente. Então, a gente tem que escolher uma coisa ou outra, ele diz, né, que são duas verdades, dois caminhos que se contradizem. Não dá para seguir os dois. Estas duas verdades são irredutíveis uma à outra. O sábio abster-se-á de as querer conjugar, e abster-se-á também de repudiar uma ou outra. Terá, contudo, que seguir uma, saudoso da que não segue, ou repudiar ambas, erguendo-se acima de si mesmo num nirvana próprio. Nirvana é um estado de iluminação. Então ele diz, você até pode fugir dessas duas verdades e criar sua própria e ficar acima de tudo isso, né? Mas não dá para fugir, né? Então, qual dessas duas verdades você acha que segue na sua vida? Né? Você vive tão intensamente os aspectos práticos que não fica sonhando, não entra em ficções, em fantasias, vive tudo aí na realidade? Ou então você acha, né, que como não dá para viver tudo o que a gente quer, né, não dá para conhecer tudo, matar todas as vontades, digamos assim, algumas coisas ficam no campo da fantasia, e assim a gente se realiza, assim a gente se dá por viver uma vida por inteiro, né? Então talvez a gente não precise escolher uma ou outra a vida inteira. Uma outra forma é escolher talvez numa fase da vida um estilo e na outra fase da vida outro estilo. Num momento do dia a gente faz de uma forma, né? E num outro momento a gente se realiza de outra forma. Tudo é importante, né? Esse equilíbrio, então, seria uma terceira forma, um caminho do meio. O trecho continua, e aqui é interessante, ele diz assim: feliz quem não exige da vida mais do que ela espontaneamente lhe dá, guiando-se pelo instinto dos gatos, que buscam o sol quando há sol, e quando não há sol, o calor, onde quer que ele esteja. Adorei esse trecho, olha que interessante, ele diz: feliz quem não exige da vida mais do que ela espontaneamente lhe dá. Então a gente tem que ter essa gratidão, valorizar aquilo que a vida nos dá. A vida a todo momento vive
continuamente nos dá coisas, não é? Nos presenteia. O presente é um presente da vida, né? Então a gente precisa valorizar isso que a gente recebe a todo momento. É claro que a gente não vai estagnar, não vai parar, não vai deixar de querer avançar. Então a gente tem que ter as nossas expectativas quanto ao futuro, mas não sofrer demasiado, não viver no futuro, né? É uma lição, um exercício que eu falo por experiência própria que eu tento fazer a todo momento, né? Valorizando então o presente e mantendo a expectativa sem sofrimento excessivo pelo futuro. Ele dá o exemplo do gato, adorei, porque eu tenho a Melody, adoro gatos, né? Ele diz que o instinto dos gatos que buscam o sol quando há sol, quer dizer, quando existe, eu vou. Quando não há sol, o gato está feliz também e busca lá um lugar quentinho, né, para ficar. Muito legal. Então, o gato é o símbolo da sabedoria, né, o gato é inabalável, né? Aquela tranquilidade do gato. Ele continua assim, ó. Feliz quem abdica da sua personalidade pela imaginação e se deleita na contemplação das vidas alheias, vivendo não todas as impressões, mas o espetáculo externo de todas as impressões alheias. Isso é interessantíssimo, nós já falamos disso num vídeo anterior. É o cuidado com aquilo que as outras pessoas estão mostrando pra gente, né? Aquilo que publicam em redes sociais. A gente tende a ser refém dessas imagens e acreditar nessas aparências, né? Cair nessa armadilha de acreditar naquilo que estão postando, né? Então ele diz, né? Abdica da personalidade pela imaginação, né? E se deleita, quer dizer, curte, contempla as vidas alheias, não todas as impressões, mas o espetáculo externo de todas as impressões alheias. Quer dizer, a gente se divertir com aquilo que a gente está vendo, mas sem ficar a todo momento acreditando que a grama do vizinho é mais verdinha do que a nossa. Porque essa é a tendência quando a gente vê publicadas felicidades alheias, a gente tende a acreditar que as outras pessoas são sempre mais felizes do que a gente, e aí a gente se entristece com isso, né? Então é nesse ponto que ele diz, feliz dessa pessoa que sabe observar o alheio e curtir ali o espetáculo da vida. Continuando, feliz por fim, esse que abdica de tudo, e a quem, porque abdicou de tudo, nada pode ser tirado nem diminuído. Nesse último ponto ele fala do apego. A gente tem que se desapegar um pouco de coisas materiais, questões físicas, né? Porque se a gente se desapega, se a gente se abdica de tudo, nada pode ser tirado da gente, né? Se a gente compreende que a nossa vida somos nós e temos aqui com a nossa vida tudo que a gente precisa, né? A gente vai se sentir seguro, né? Não vai se sentir ameaçado, né? É claro que é um exercício, mesmo a gente com o nosso corpo próprio, a gente sofre ameaças de doenças, de tristezas, de sentimentos, coisas não materiais, mas é um exercício, é uma reflexão, é um desapego aqui, né, em termos gerais que ele está nos ensinando. Continuando, ele diz assim, o campônio, o leitor de novelas e o puro asceta. O asceta é aquela pessoa que se retira para fazer meditação, né? Então o campônio, o leitor e o asceta, estes três são os felizes da vida, porque são estes três que abdicam dessa personalidade que ele fala, né? O primeiro, o campônio, vive do instinto, que é impessoal. O leitor, porque vive da imaginação, que é esquecimento. E o terceiro, o asceta, né? Porque não vive. E não tendo morrido, dorme. Então, qual desses três você se identifica? O campônio, que vive do instinto, o leitor que vive da imaginação ou o asceta que não vive? Qual é o melhor? Qual você quer? E só para finalizar, então a última frase diz assim: nada me satisfaz, nada me consola, tudo, quer haja sido, quer não, me sacia. Não quero ter a alma e não quero abdicar dela. Quer dizer, ele não quer nada, né? Desejo o que não desejo e abdico de tudo que não tenho. Desapego total. Não posso ser nada nem tudo. É sempre o tudo e o nada, né? A dualidade, ou seja, a busca pelo equilíbrio, o caminho do meio. E aí finaliza assim: sou a ponte de passagem entre o que não tenho e o que não quero. Essa frase a gente precisa refletir um pouco, né? O que é isso que não tenho e não quero? Né? Então, primeiro, a primeira situação, aquilo que não tenho e quero,
representa o desejo. Eu não tenho e sofro por querer. Sofro por ter um desejo. Estou em busca de concretizá-lo. E isso só vai acabar quando a gente tiver aquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente não tem. Então a gente não tem, busca, e aí a gente consegue. Quando a gente consegue, cessa o desejo. E aí a gente não quer mais, porque o desejo já está concretizado. Então essa é a ponte da concretização do desejo. Quando a gente não tem e quer, aí a gente luta por conseguir e concretiza o desejo, a gente não quer mais porque já satisfez. Então a gente satisfez o desejo. Essa é a ponte que ele fala, que liga o não ter com o não querer. E a outra situação, é o contrário disso, é aquilo que a gente não tem e também já não quer. Então já estou satisfeito, portanto já estou com o meu desejo satisfeito. Então nas duas situações, ele diz que ele é a ponte de passagem da concretização do desejo ou da satisfação total, a realização na vida. Por hoje é só, muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, clica aí no joinha e até a próxima. Muito obrigado pela sua atenção. Um beijo, tchau, tchau!